Um fotograma de 1917 é tudo o que resta da primeira animação feita em solo brasileiro. O curta Kaiser, do caricaturista Álvaro Marins, o 7. Hoje nos resta apenas imaginar como ele teria sido. O que não impediu que outros pioneiros se aventurassem na linguagem da animação. Idealistas como Luiz Sá, que na década de 30 finalizou As Aventuras de Virgulino. Um personagem com muito jeitinho brasileiro, mas ainda sem sucesso comercial. Nos anos 50, Nélio Latini lançava a Sinfonia Amazônica. O filme inspirado no folclore brasileiro se tornou o primeiro longa nacional de animação exibido para o grande público. Foi talvez o primeiro momento em que muita gente, muitos brasileiros conseguiram ir no cinema e ver um filme e falar, caramba, isso é um filme brasileiro, né? O Latini tinha o sonho de criar uma Disney brasileira. Eu falo muito e uso o termo de bravos guerreiros, porque a animação era feita assim nesses primórdios. A animação era feita de uma forma individual, era uma pessoa só obstinada que queria fazer animação. A situação se modifica com a entrada da publicidade na televisão brasileira. Por cerca de 3 décadas, a lógica comercial passa a moldar e impulsionar a animação nacional. Mas na década de 80 vem a crise econômica e o sonho da Disney brasileira parece mais distante do que nunca. Não fosse por um acordo firmado entre a então Embrafilme e a Agência de Cinema do Canadá. Nos anos 80, houve um acordo em que 10 animadores brasileiros foram treinados, né, em animação. E o que era para ser um exercício, né, era para ser apenas um treino, acabou que cada um deles fez seu próprio filme e foram filmes que foram premiados mundialmente. Desse núcleo, vários animadores começaram a fazer seus próprios filmes e 4 deles acabaram fundando o Animamundi. Depois do fim da Embrafilme, em 1990, o Animamundi surge como uma luz no fim do túnel. O festival reúne e mobiliza os interessados por animação. O Animamundi, ele foi um festival estruturante, ele desde o início ele se preocupou em criar uma estratégia para que a animação brasileira se desenvolvesse. A gente passou por etapas, por exemplo, como formar público inicialmente, porque ninguém sabia o que era animação. Quando eu falava que eu era animador, todo mundo pensava que eu fazia festa infantil, sabe? A gente formou uma demanda por animação. Outra coisa importantíssima que aconteceu no caso brasileiro foi que a gente chamou para discutir a animação brasileira vários atores, todos os atores. O Ministério da Cultura, os bancos de incentivo, todos os órgãos de fomento. E a gente foi ouvido, isso foi muito legal. Pouco a pouco, a classe animadora se estrutura. Em 2013 é criada a Associação Brasileira de Cinema de Animação e o resultado é uma produção cada vez mais ampla e autoral. Quando começaram a ser feitas as séries para a TV, nós pensamos assim, poxa, será que aqui vai ficar como a Coreia ou como a Índia, que produz muita terceirização de animação, ou seja, pega a produção dos Estados Unidos, da Europa e leva para finalizar lá, porque a mão de obra é bem mais barata. Então, acho que o Brasil também poderia prestar esse tipo de serviço, mas optou por fazer sua própria produção. Um fator decisivo para o desenvolvimento do setor, pois com produções autorais cria-se também a propriedade intelectual, os direitos de veiculação e licenciamento que podem ser vendidos mundo afora. Afinal, o comércio internacional de filmes, também negociado em Annecy, é parte de uma indústria trilionária. O PIB da indústria criativa no Brasil tem um estudo feito em 2005 que deve estar em algo em torno de 150 bilhões, né, de reais. A gente tem tido uma exportação que gira em torno de 4 bilhões de dólares, mas um mercado mundial de 4 trilhões de dólares. Então há muito espaço ainda para o Brasil aumentar o market share mundial, exportando mais serviços de economia criativa, e a animação tem um papel fundamental também.
a produção brasileira ela é criativa, é competente, é competitiva, é capaz de vender, viajar, conversar com diferentes públicos. Então ter esse exposure, né, essa exposição aqui sendo o país homenageado em Annecy, a nossa expectativa é que realmente abra mercado e dê maior visibilidade, além do que aquela que a gente já tem, mas no sentido de fazer negócio, para a gente exportar mais o conteúdo brasileiro, gerar mais valor, para criar e produzir mais, né? Produzindo mais, o antigo sonho de bravos guerreiros se transforma em economia criativa de relevância global.